Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Vit Invest. Eu me chamo Vitor. Meu objetivo aqui é compartilhar minha experiência com investimento com vocês e quem sabe poder ajudar vocês a alcançar a liberdade financeira, como é o meu objetivo e eu espero daqui a alguns anos poder alcançar a liberdade financeira. Quero mostrar para vocês aqui hoje como declarar os fundos imobiliários na declaração do imposto de renda. Muita gente deixa de investir com medo da declaração do imposto de renda. Eu mesmo comecei a investir só esse ano. Poderia ter começado a investir antes porque eu tinha muitas dúvidas e tinha um pouco de medo em relação ao IR, ao imposto da Receita Federal. Mas não é um bicho de sete cabeças, é muito tranquilo. A gente precisa ter um controle pessoal no quesito responsabilidade pessoal do investidor, controlar as suas compras, o seu valor de preço médio, né? Mas a gente tem o auxílio das corretoras, as corretoras calculam já esse preço médio, a gente só precisa controlar a quantidade de cotas e o valor do nosso desembolso. A Receita Federal ela quer saber de você, vamos supor, para 2022, esse programa aqui é de 2022, ele não é de 2023 ainda, porque não chegamos no prazo, no período de imposto enviado em 2023 e a Receita não disponibilizou o programa, então a gente vai trabalhar com o programa de 2022. Mas vamos supor que a gente já tenha finalizado o ano de 2022, a gente já tenha lá a quantidade exata de cotas e os fundos que nós fizemos nossas operações. A Receita quer saber quanto você desembolsou para ter aquelas cotas, quanto foi o seu custo, que a gente vai declarar nessa ficha aqui, bens e direitos. Vou mostrar para vocês. Eu já estou nela. E eu tirei como exemplo, eu vou mostrar como exemplo aqui o MXRF11, que é um fundo que muita gente adquire. Eu vou entrar aqui, ó, a gente clica em novo. E dentro de novo tem aqui é separado por grupo. A gente precisa enviar na declaração qual é o grupo dos fundos imobiliários, que no caso é o grupo 7, fundos, código 3, fundos de investimentos imobiliários, FII. O que a gente precisa informar aqui? A gente precisa informar qual é o CNPJ do fundo imobiliário que você vai precisar declarar. Ah, mas eu tenho 20 fundos imobiliários. Você vai ter que declarar um a um. Não importa, se você tiver 50, o ideal a gente sabe que é diversificar a carteira. Eu acho 15 fundos imobiliários para mim já é excelente. Hoje na minha carteira eu tenho 7, se eu não me engano. Eu vou abrir minha carteira para vocês futuramente, vou mostrar minhas operações, vou explicar, vou analisar fundos também aqui com vocês. Mas eu vou tratar aqui hoje, para a declaração de imposto de renda, o MXRF11. Então eu preciso saber qual é o CNPJ do MXRF11. É muito fácil, gente. A gente vai lá no Google, a gente vem aqui no Google e coloca CNPJ MXRF11, dá um Enter, e ele já vai trazer aqui, logo aqui em cima ele já traz as informações. Você consegue isso no RI do fundo e também no Google. Eu vou pegar aqui o CNPJ, vou colar na declaração. O que a gente preenche na discriminação? A gente vai preencher qual é o fundo que a gente está declarando. Coloca o nome dele bonitinho. Eu já separei aqui numa planilha os dados que eu preciso. Vou botar o CNPJ dele também. E o nosso custo unitário. Você precisa, por isso que eu falei, você precisa controlar, esse é um controle pessoal, o custo unitário das suas aquisições. Aqui eu fiz uma simulação, tá gente? Isso aqui não é meus valores reais desse fundo. Eu vou, como eu disse futuramente, mostrar para vocês com mais detalhes minha carteira. Mas nesse momento eu fiz a simulação para a gente simular a declaração de imposto de renda. Então eu botei aqui as operações de compra e também de venda, que a gente vai tratar daqui a pouco. Eu calculei meu preço médio. O meu preço médio ele não conta com a operação de venda, só as operações de compra. Então eu fiz uma média aqui de quanto seria meu preço médio e quanto seria o total das minhas compras. O meu preço médio deu 9,76 para um total de 140 cotas. Então aqui diz que há um custo unitário
de 9,76. Custodiado na corretora no Invest, que é a corretora que eu uso, sob o CNPJ. Aí eu também preciso saber o CNPJ da corretora. Mesmo esquema. CNPJ no Invest. Já traz aqui. Isso aqui é para facilitar a Receita Federal, tá, gente? Para eles cruzarem os dados e você não correr muito risco de cair na malha fina. Se você tiver algum imposto para ser restituído do salário, imposto retido que você tem na sua fonte, então isso facilita muito o trabalho da Receita Federal. Essas informações é muito importante a gente preencher elas direitinho. Em dezembro de 2020 eu não tinha nenhuma cota desse fundo, então o valor é zero. E a minha situação em dezembro de 2021 é o quanto eu tive de custo em relação a esse fundo. Quanto que eu tive de custo em relação a esse fundo? R$ 1.369,60. Aqui, a gente precisa também informar não apenas o valor da cota, tá, gente? Na prática, a gente precisa informar também o valor de custo com B3, taxa de B3, outras taxas e emolumentos também entram nesse custo total. Mas aqui a gente já está com o valor fechado, então a gente vai informar R$ 1.369,60. Ok. Então você já declarou um fundo imobiliário. Por que não foi? Calma aí. Só um momentinho. Não foi. 1.379,60. Pronto. Você preencheu já um fundo imobiliário da sua carteira para declarar. Mas a gente também precisa declarar, informar os nossos rendimentos, os nossos proventos. Ah, mas o rendimento é isento de imposto de renda. Beleza, mas vai chegar um momento que você, por exemplo, hoje você pode estar recebendo R$10 do MXRF11. Pode chegar um momento que você vai estar recebendo R$1.000, R$2.000 por mês. Então, a Receita Federal vai falar para você assim, na prática, de onde está vindo esse dinheiro. Então, ela cruza essas informações com a sua declaração de imposto de renda. E você precisa informar o seu rendimento isento. Não sei se eu expliquei direitinho, mas acho que é bem fácil de entender isso. E agora aqui na declaração do imposto de renda tem um botãozinho aqui quando você preenche os dados do seu fundo. Esse botãozinho te joga para uma ficha aqui de tipo de rendimento, rendimentos isentos e não tributáveis, outros. E ela já traz o CNPJ do fundo. Você só precisa preencher o nome. Por isso que eu já anotei aqui. É muito bom você ter controlado isso em planilha ou anotações, como você preferir. Eu ainda vou trabalhar algumas planilhas para disponibilizar para vocês também. Planilhas práticas, planilhas boas para preenchimento, para controle. Ainda não tenho nenhuma pronta, mas eu ao longo aí da minha caminhada aqui no YouTube com vocês eu vou disponibilizar. Descrição você pode pôr proventos, ou se quiser botar rendimentos, não tem problema, é só para questão informativa mesmo. E o valor, bom, vamos lá, vamos botar mais ou menos 1% disso aqui, só para a gente ter uma média. R$13,70, então eu vou botar que eu tive R$13,70 de rendimento do MXRF11. Ok, preenchido. Vocês viram que eu simulei aqui uma venda? Além de a gente declarar o nosso bem, né, a nossa compra do fundo, e também declarar o rendimento, os proventos distribuídos, a gente precisa também declarar o nosso lucro ou prejuízo em eventuais vendas. Não tem como não declarar, tá, gente? Mesmo quando você tem algum prejuízo, você precisa declarar. Isso é bom você declarar, que até te compensa lá na frente se você vender algum fundo com lucro. Vamos para o programa que eu vou mostrar para vocês onde vocês declaram as suas vendas. Deixa eu descer aqui, acho que eu passei a renda variável, tá vendo? Renda variável, operações em FII ou FIAGRO. Aqui, você está vendo que só tem 2 campinhos para preencher. Ele quer saber o seu resultado líquido do mês, ou seja, na minha planilha em setembro de 2022, na minha simulação, eu vendi 100 cotas do MXRF11 ao preço unitário de R$9,89.
O meu resultado, se eu pegar meu preço médio, vamos supor que vezes 100, dá 976. Se eu diminuir um menos o outro, o meu resultado deu R$13 de lucro. Então eu vou informar aqui R$13. E ele vai fazer vários cálculos automáticos. A base de cálculo é o valor da minha venda, a alíquota de imposto de renda R$20, o imposto devido R$2,60. Por que deu imposto Tem também imposto retido no mês. Isso deduz do seu imposto a pagar. A lei diz que não é obrigatório pagar DARF, imposto de renda, com valor inferior a R$10. Então a gente não precisaria emitir o imposto aqui para ser pago até o 20º dia do mês subsequente. Por exemplo, se a gente vendeu em setembro, a gente teria que pagar até o dia 20 de outubro o imposto. Agora, se fosse, vamos supor, tá? Vou fazer uma simulação. Se fosse R$1.300 de lucro, você teria que pagar 205 e aqui R$5 de imposto retido na fonte quando você realiza a venda. Você teria que pagar R$255 no dia 20 de outubro. Se vocês quiserem saber depois, comenta aí, tá? Se vocês quiserem saber como emitir um DARF, qual site. Se vocês quiserem saber mais detalhes, comenta aí que eu vou aprimorando, venho trazendo para vocês mais informações pra gente, para eu poder ajudar vocês e a gente ir trocando. Então, galera, é isso, não tem muito mistério. Esses são os conhecimentos referentes a fundos imobiliários na declaração de imposto de renda. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou começando aqui, dê uma moral aí, curta o vídeo, pode comentar à vontade e se inscreva no meu canal. Grande abraço, fiquem com Deus.